E aí chegamos numa grande questão que é um grande tabu na área, né, de audiovisual, na área de áudio, que é sobre o sistema operacional, o hardware, a máquina, né, o computador, ou o iPad, ou o celular, ou o tablet. Então, primeiro a gente precisa entender, e aí eu já coloco logo a pergunta: precisa ser Mac? Mac é melhor? Existe um mito muito grande em torno dos equipamentos da Apple, e isso não só de marketing, como de histórico de uma época que já passou. Então, realmente, teve um período que não é que Mac era melhor por ser Mac, mas sim porque tinha uma procedência, uma boa procedência na montagem, né? Então eles mesmos desenvolviam, eles mesmos montavam, e aí você não tinha questões de incompatibilidade, enfim, marcas, tipos, modelos e etc. Então existiu um momento que você tinha, de um lado, às vezes, principalmente os PCs, né, os notebooks mais baratos, montados sem procedência, né, cada fabricante, cada modelo, cada tipo, ia botando cada peça de um, né, deu um peteleco, tá funcionando, pronto, vai para frente. E de outro lado, você tinha uma empresa, que é a Apple, montando todos os circuitos, toda a máquina. Então, não era apenas uma diferença de sistema operacional, né, que é o programa que faz a intermediação entre nós e a máquina. Era uma diferença real da máquina. A partir do momento, foram melhorando as tecnologias, a tecnologia foi avançando, e basicamente os sistemas de montagem passaram a ser os mesmos, né? Então a gente deixou de ter problemas, por exemplo, de travamento, enfim, de bugs, né? de incompatibilidades que um dia existiram. Uma outra questão também é que muitos programas foram desenvolvidos para o sistema operacional, e isso eu estou falando que fazia muito mais diferença anteriormente, no tempo passado, do que atualmente, né? Então, quando determinados programas foram desenvolvidos para o hardware, para a máquina Apple, né, para o sistema operacional Apple, e adaptado para máquinas que rodavam o sistema operacional Windows. Então não era dada a atenção devida, já que eles vendiam, o maior público-alvo deles, né, das empresas de áudio, das empresas de vídeo, né, audiovisual em geral, eram empresas, pessoas que utilizavam hardware e sistema operacional Apple. Então se o seu público é aquele, você não dá atenção a outros. E aí começou a ter demanda de um público que também utilizava o Windows, e aí eles fizeram uma adaptação inicialmente mal feita, né, só para dizer que tinha. Então, por isso, por muito tempo, a Apple dominou o mercado de audiovisual, coisa que nos últimos anos é muito mais lenda do que verdade, que se a gente pega as estatísticas e o dia a dia, a Apple, em questão de computadores, perdeu muito mercado na última década, né? Então, atualmente as pessoas... Isso se tratando de sistema operacional, isso se tratando de hardware, né? Então, muita gente passou a utilizar o sistema operacional Apple em PCs, né? Como também, atualmente, pessoas que utilizam já sistema operacional Linux ou Windows no hardware Apple, né? Por achar, em determinadas situações, até melhor a performance, principalmente com Linux. Então, quando a gente fala de Linux, Windows, macOS X, Android, iOS, a gente está falando de sistemas operacionais, né? São programas que fazem a intermediação entre o usuário e a máquina, né? Então, atualmente, é mito, né? É mentira, é falácia que Mac é melhor. Depende tudo da compatibilidade do hardware que você está usando, a procedência da montagem, as especificações da máquina e por aí vai. Então, eu tenho Linux, dá para eu trabalhar com áudio e vídeo, né, audiovisual em geral? Dá. Eu tenho Windows, dá para eu trabalhar com audiovisual? Dá. Eu tenho Android ou iOS, dá para trabalhar? Dá. E macOS X também. Inclusive, tem pessoas trabalhando com sistemas operacionais Android ou iOS em formato tablet ou celular, que estão fazendo trabalhos incríveis. Pessoas que trabalham com Linux fazendo trabalhos incríveis. Geralmente, o Windows e macOS X são os mais utilizados em estúdios e home studios, mas pelo monopólio, né, de determinados programas, né, softwares, que são programas que rodam dentro dos sistemas operacionais, né? Então, eles têm monopólios com esses sistemas operacionais, e às vezes, quando você presta serviço para alguma empresa ou vai trabalhar em algum estúdio externo, você fica refém e é obrigado a trabalhar com determinados programas específicos que só rodam em Mac, ou só rodam em Windows, ou rodam em Windows e Mac.
Não necessariamente um é melhor ou o outro é melhor, né? Mas quando a gente fala de plataformas de gravação, edição, mixagem, masterização, a gente vai tá lidando aqui com algumas plataformas de mercado, né? Principalmente o Pro Tools, para ensinar conceitos, que é uma plataforma mais rústica, né? Lembra bastante o sistema analógico e mais antigo, né? Então a gente entende todo o conceito para quando a gente pegar outras plataformas que possuem abstrações, ou seja, muitas coisas escondidas e atalhos, a gente entender o que está por trás daqueles atalhos e por trás daquelas funções, né? Que no Pro Tools, às vezes, para você fazer determinada coisa, você vai fazer passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5. Em outras plataformas já mais adaptadas e mais modernas, você vai fazer, às vezes, 1 ou 2 passos que já vai te levar ao passo 5. Então, por que utilizar o Pro Tools? Não vai ser mais demorado em algumas situações? Sim, mas é o software de mercado ainda atualmente, ou seja, é o inglês do áudio, pelo menos até então, e ele vai te proporcionar que você aprenda os fundamentos e os conceitos do que está por trás dos atalhos e funções escondidas. Então, a gente entende melhor o funcionamento e, de plus, a gente aprende uma linguagem que é tida como universal nos estúdios de médio e grande porte. Então, enterrado esse mito, né, de que Mac é melhor, porque não é, o importante é você extrair o melhor com a ferramenta que você tem em mãos. Então a gente precisa saber utilizar da melhor forma a ferramenta que a gente tem para que a gente possa obter os melhores resultados.